Como pensar em inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou te falar o que significa pensar em inglês, por que é importante você treinar essa habilidade e 5 dicas práticas para te ajudar a pensar em inglês. Então, se você sempre ouviu essa história de pensar em inglês, mas não sabe exatamente o que significa, o que você precisa fazer, fica comigo porque nesse vídeo eu vou tirar toda essa sua dúvida. Então, de praxe, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. Primeiramente, o que significa pensar em inglês? Eu vou fazer um exercício com você que eu já fiz em outro vídeo e eu vou colocar uma frase agora, então presta atenção nessa frase. Last week I bought a car. Como que você lê essa frase? Você lê essa frase traduzindo para o português ou você lê essa frase e simplesmente entende ela do jeito que ela tá? Escreva nos comentários aqui que eu quero saber como que você leu essa frase. Beleza, o que significa esse exercício? Bom, se você leu essa frase em inglês e rapidamente entendeu, significa que o seu cérebro ele conseguiu raciocinar em inglês para entender o que está escrito naquela frase. Agora, se você precisou traduzir para o português para então você entender o que estava escrito, significa que o seu cérebro não está acostumado a trabalhar no inglês, ou seja, ele não está habituado a funcionar nesse idioma. Então, pensar em inglês tem muito mais a ver com você ter a fluência no idioma do que você ficar simplesmente pensando em inglês de maneira aleatória. Então, isso que significa pensar em inglês, de maneira geral, é você entender o inglês quando alguém fala e você entender o inglês quando você lê alguma coisa. Assim como, quando você vai falar em inglês, você não precisa ficar pensando em português, traduzir para o inglês e depois você fala. Você simplesmente constrói suas frases, as suas ideias, tudo em inglês, abre a boca e fala. Então, pensar em inglês é tudo isso aí. Agora, por que é importante pensar em inglês? Por que é importante desenvolver essa capacidade, essa habilidade? Pensa comigo, imagina uma pessoa que viajou para os Estados Unidos e está se comunicando com os nativos. A todo momento, essa pessoa precisa traduzir para o português, supondo que ela está conversando com uma pessoa, então ela traduz para o português, aí ela entende o que a pessoa fala, aí ela vai falar também. Então ela pensa em português, ela traduz para o inglês, aí ela pega e fala. Imagina como não fica truncada a comunicação. Então a pessoa que está ali ouvindo vai pensar, poxa, essa pessoa não consegue se expressar verbalmente em inglês. E aí ela vai fazer mímica com você, vai tentar fazer qualquer outra coisa menos conversar. Então, de cara, por que é importante? Para você conseguir se comunicar de maneira fluida, natural. Por mais que você cometa erros de pronúncia, erros de gramática, mas você está tendo uma conversação fluida, natural. E a pessoa que está te ouvindo vai perceber isso e, consequentemente, ela vai estar cada vez mais motivada a conversar com você em inglês. O segundo ponto é porque tem diversas expressões e vocabulários em inglês que não tem tradução para o português e vice-versa. Então tem muitas palavras em português, expressões, ditados que a gente está acostumado a falar no nosso dia a dia e não tem no inglês, não tem como você traduzir isso aí. Então se você fica muito refém de tradução, as chances são que você vai ficar toda hora falando um inglês que não existe. Você está falando em inglês, só que como se você estivesse falando em português, porque todas as frases elas estão moldadas na língua portuguesa, as expressões elas estão todas traduzidas e muitas vezes não tem aquilo no inglês. E a pessoa vai te ouvir e falar, nossa, de onde essa pessoa tirou esse vocabulário, essa frase? Porque ninguém fala. Agora, o que você precisa fazer para desenvolver essa capacidade de pensar em inglês? E olha, fica tranquilo porque é muito mais fácil do que você imagina. E outra coisa, 80, 90% dos estudantes de inglês não fazem isso, eu tenho certeza. Então, anota tudo que eu tô te falando porque vale muito a pena. A primeira dica é ter contato diário com o idioma. Não adianta, se você não tem contato diário com o idioma, você não vai associar as palavras com um determinado objeto ou uma ação. Então, o que você pode fazer para ter contato diário com o inglês de imediato? Muda o idioma do seu celular para inglês, muda o idioma do seu e-mail para inglês, do seu computador, ou seja, equipamentos e aparelhos que você está usando a todo momento. Então imagina, toda hora você vai entrar no seu celular, no seu e-mail e vai estar tudo em inglês. Você aos poucos vai começar a associar algumas palavras com determinadas funções e não com uma tradução direta do português. E pouco a pouco essas palavras vão ficar naturais para você. Então vai chegar um momento que ao invés de você falar caixa de entrada, você vai falar inbox. Ou seja, você vai começar a falar as palavras em inglês que você está vendo no seu dia a dia. E isso é um bom começo para você começar a pensar em inglês. A segunda dica é colar post-its.
em toda a sua casa. Então vamos lá, é um exercício bem simples. Vamos supor que em uma determinada semana você fala, ó, essa semana vai ser a semana da cozinha. Então coloca post-its em todos os objetos e locais. Então na geladeira você vai colocar fridge. E em todos os outros objetos você vai fazer a mesma coisa. Imagina você abrir a gaveta de talheres e em cada seção você colocar um post-it falando o nome de cada um dos talheres que está ali. Do garfo, da faca, da colher e assim por diante. Pouco a pouco você vai ser impactado diariamente com aquelas palavras e naturalmente aquela palavra vai brotar da sua cabeça quando você precisar usar. Você não vai olhar, por exemplo, fork, que é garfo. Você não vai ficar pensando, ah, é garfo. Não, fork é como se fosse um sinônimo praticamente. E isso também vai te ajudar a pensar em inglês com mais facilidade. Ou seja, perceba aqui que são exercícios que vão te desmamar de tradução e associar o inglês de maneira mais natural na sua cabeça. A terceira dica é treinar o seu listening e o seu reading diariamente. Eu já falei que tem que ter contato diário com o inglês, então você não tem só simplesmente colocar o seu e-mail em inglês, o seu celular em inglês. Isso aí são coisas básicas. Ouvir em inglês e ler em inglês são exercícios que vão muito além de você simplesmente memorizar palavras. Você vai habituar o seu cérebro a funcionar em inglês e pensar em inglês vai ser uma atividade cada vez mais natural e simples, porque você faz isso diariamente. Diariamente você treina aquilo. Então vai chegar um momento que você vai ficar muito bom nisso aí. A quarta dica já é um exercício que vai exigir mais de você, porque você vai ter que se policiar para não fazer o que eu vou falar agora, que é traduzir tudo na sua cabeça. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, o que é table? O que é table? Você vai falar para mim, poxa, Diogo, table é muito fácil, é mesa. Não, lógico, table é mesa. Mas separe aqui que o que eu estou propondo, o exercício que eu estou propondo aqui para você, não é você falar para mim uma tradução gratuita. Ah, table é mesa. Não, eu quero que você entenda o seguinte, o que é mesa? Me fale, me explique o que é mesa. Então você vai explicar com as suas palavras. Bom, mesa é um objeto que fica ali na sala, tem cadeiras ao redor, as pessoas podem almoçar, jantar, podem colocar objetos em cima da mesa, enfim. Então, você está me explicando o que é mesa e não simplesmente falando uma tradução e pronto. Então, toda vez que você ouvir ou ler uma palavra em inglês e consultar o seu significado num dicionário inglês, você vai se deparar com uma explicação daquela palavra em inglês, ao invés de uma tradução e ponto. E esse exercício é bem interessante, porque você vai começar a se habituar com explicações em inglês e não simplesmente traduções e pronto. E isso também vai facilitar o processo para você pensar em inglês. Então tenta explicar o que é uma mesa, mas em inglês. Table is something we have in our house. We can have dinner there. E assim por diante. Tenta formular uma explicação, por mais básica que seja, porque isso vai facilitar o processo de pensar em inglês. Quinta dica, praticar. Vamos lá, você vai ter que praticar também. Então, o que você pode fazer para facilitar esse processo? Você pode pensar em inglês em coisas básicas. Por exemplo, vamos supor que você tem uma série de atividades para fazer num dia. Ao invés de você pensar na sua cabeça, eu preciso ir no mercado, depois eu tenho que limpar a minha casa e depois eu vou estudar inglês. Simplesmente começa a forçar o seu cérebro a funcionar em inglês com frases e atividades simples. Então, o que você pode falar? I need to go to the market. I need to clean my house and then I will study English. Ou seja, você está pensando em inglês em todas as atividades que você precisa fazer. É uma atividade simples, mas que pouco a pouco vai ficar mais habitual e não vai ser uma coisa chata ou sofrida para fazer. Além disso, o que você pode fazer também? Falar sozinho. Exatamente, as pessoas vão achar que você não bate bem da cabeça, mas não liga para isso. Na sua casa, tenta falar sozinho. Vamos supor que você está se expressando, vamos supor que você está explicando alguma coisa para alguém, vamos supor que você está se apresentando para uma pessoa ou para um público, então tenta fazer isso aí 5 minutos, não precisa fazer um discurso de 1 hora, 5 minutinhos, finge alguma coisa ali e faça isso em inglês. Você vai perceber que pouco a pouco se expressar em inglês e pensar em inglês vai ser uma coisa muito mais natural e não aquela coisa chata. Então repare aqui que todos esses exercícios que eu estou falando para você fazer são exercícios que são rápidos e práticos, porém vai exigir que você faça esses exercícios com frequência, com consistência. Então, todo dia, ou enfim, você vai se programar da maneira que for melhor para você conseguir fazer isso aí com uma frequência boa, para daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, você tá ali
pensando em inglês ou próximo disso. Então repare que esse resultado não vai acontecer em uma semana, um mês. É um processo, então não espere resultados rápidos, mas resultados de longo prazo. Um ano e meio, 2 anos. Por quê? Ah, Diogo, mas um ano demora muito. Mas o que é um ano perto de toda uma vida que você tem pela frente? Não é nada, né? Então não fica preocupado aí, mas um ano. Se preocupa em melhorar um pouquinho a cada dia, que você vai perceber que depois de um ano e meio, você vai ter grandes resultados. E se você quer dar os seus próximos passos no estudo de inglês, eu tenho um e-book gratuito que está no primeiro link da descrição desse vídeo, onde eu te ensino a estudar inglês por conta e usando ferramentas gratuitas que você já possui na sua casa. Então, confira esse material que ficou bem legal. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e fez sentido aí para os seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para te ajudar nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo num próximo vídeo.